Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Querido, mais uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, final de manhã. Estamos entrando na parte da tarde já, na verdade. Eu tenho feito poucos vídeos, porque eu tenho ficado mais tempo lá na chácara do que aqui na minha casa. E tenho trabalhado muito. E dentro dessa vida corrida para lá e para cá, já cuidei de igreja, agora cuido da minha família, cuido do culto no meu lar uma vez por mês. Saio do sistema religioso, que cada um tem sua doutrina, seu CNPJ, cada um tem seu estatuto e andam conforme os seus olhos, fora da lei do Senhor, na verdade. Muitos fazem isso. Mas muitos também andam dentro da verdade. Há muitos templos, há muitas casas de orações de homens de Deus, de mulheres de Deus de verdade, que não estão ali granjeando dinheiro e nem império, mas estão pregando por amor. Eu acredito nisso, porque eu já fiz isto. Eu acredito nisso porque eu já fiz isto. Eu congreguei em várias igrejas grandes. Várias igrejas. Uma delas, para você entender, é a Assembleia de Deus. E então eu sei como funciona. Eu vi tanta coisa errada lá que o Espírito Santo foi abrir meus olhos que eu chegava a ficar meio revoltado. Porque é como político, só mentira, só engano, só pede, só querem receber, não tornam nada para o povo. É por isso que você vê igrejas milionárias. Bom, dentro desse contexto e texto da vida, vendo isto e já tendo experiência grande com Deus, eu sou cristão desde criança, minha mãe já levava nós para a igreja, me batizei aos 16. E hoje eu quero falar para você que está ouvindo essa mensagem, esse vídeo, os propósitos de Deus. Para você entender os propósitos de Deus, você tem que entender uma coisa. Que todos aqueles que aceitam o convite de Jesus, obedecem os mandamentos, ensinos, leis que está escrito, então eles, quando aceitam Jesus, se batizam e vivem a vida no cristão, então eles se tornam filhos, ou se tornam filhos de Deus. Quanto que aqueles que estão no mundo, que ouviram o evangelho, não aceitaram ou não querem, deixa para amanhã, depois eu gosto, estou namorando, mas não aceitaram, não fizeram a confissão pública, não se batizaram, eles ainda não são filhos, são criaturas. Outrora, no passado, foram filhos, lá em Adão e Eva, mas perderam o status. Foram expulsos do paraíso. E agora necessita da graça de Deus novamente para ser reconciliado com o Pai, pois houve uma ruptura. Então entenda você, que para ser salvo tem que aceitar o convite do Senhor Jesus. E a forma de aceitar é quando alguém prega para você. Pois Jesus mesmo diz que tem que haver uma confissão. O Espírito Santo ensina isso, que tem que haver uma confissão. Com a boca se faz confissão. Com o coração crê, com a boca se faz a confissão para a salvação. Jesus também ensina que todos aqueles que aceitaram o convite, confessar diante dos homens, então tem que haver uma confissão diante dos homens. Eu também o confessarei, disse Jesus, diante dos anjos do meu Pai. Mas todo aquele que me negar, que está aceitando o convite, que vai seguir, que vai obedecer, que vai se batizar, que vai viver o evangelho, participando da Santa Ceia, sendo um cristão verdadeiro, então esse que confessar vai fazer tudo isso e eu vou confessar também diante dos anjos do meu Pai. Isso é lei, está escrito. Bom, talvez você esteja ouvindo esse evangelho, essa mensagem aqui, mas você não compreenda. Então não é necessidade, é necessário
que se alguém pregar para você, você aceite de confissão aberta, confessando com sua própria boca, eu aceito. E se dobre diante do Senhor. Receba a oração da fé. Assim, você começa uma caminhada, aí você vai ouvir o que é necessário fazer. Certa vez Pedro estava pregando para uma multidão de pessoas. E ele pregou para um monte de pecador que não tinha esse conhecimento. E ele pregou, sabe o que ele pregou? Pedro pregou escatologia, pregou o fim do mundo. Pregou contra o pecado e disse, ó, todas essas pessoas que fazem isto, aquilo, vão para o inferno. Deus vai destruir essa terra, enfim. Ele pregou contra o pecado e pregou escatologia, o fim do mundo. E eles ficaram aterrorizados, com medo. No ponto final, eles ficaram tremendo, diz a Escritura, com medo. Eu vou deixar o versículo para vocês aí. E eles perguntaram, então, o que nós devemos fazer para ser salvos desse grande juízo de Deus? O apóstolo Pedro disse que vocês se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Seria o ensino da doutrina do batismo. Agora, no prosseguir do ensino, diz que o homem deve se converter, deve ser ensinado e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas essas coisas até o fim da sua vida. Bom, se eu ensinei dentro dessa pequena narrativa, eu estou introduzindo essa mensagem. Então, qual é o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus na sua vida? Vamos lá. O propósito de Deus é te enriquecer? Te dar dinheiro? Te dar benefício? Ser um grande político? Ser um rei? Ser dono da terra? Qual que é o propósito de Deus? É isso que eles pregam? É isso que eles ensinam por aí? Que você tem ouvido? Bom, tudo isso que eu falei, não é isso que Jesus quer. Não é esse propósito que Deus quer. O propósito que Deus quer para você, para toda a humanidade, está lá em Ezequiel. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Mas antes, que se arrependam e sejam salvos. Então o propósito de Deus é salvação para toda a humanidade, começando por você. Vindo para mim, e de mim e de você, se abrange aos familiares, se abrange a família, se abrange a esposa, aos filhos, aos amigos próximos, distantes, do bairro, enfim. E aí vai prosseguindo a ramificação do Evangelho. É assim que Deus faz. O propósito de Deus não é o que eles pregam por aí, enriquecer, curas. Tem muita gente que está sendo curada de câncer. Muitas pessoas, eu já vi pessoas sendo curadas de enfermidades incuráveis e elas restabeleceram e depois, com certeza, pelo viver delas, elas não se converteram e eu vi isto, morreram e foram para o inferno. Por quê? Não aceitaram o convite de Jesus, não confessaram Jesus, não se batizaram. Tem que ser batizado? Tem. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Batismo salva? Salva. É regra de fé? Não é aquela regra de fé 100%. Mas se você ouviu o Evangelho, Deus deu tempo para você pensar, para você viver, e você está cogitando em dois pensamentos. Teve um probleminha. Continuando aqui, meus irmãos. Bem, irmãos, dentro do propósito de Deus, nós temos que estar na obediência e nos ensinos do Senhor Jesus. Há regras, há ensinos que nós devemos obedecer. Há leis e decretos que devemos obedecer.
Então, irmão, dentro do propósito de Deus, o qual eu tenho falado para vocês, nessa síntese, nesse começo dessa mensagem, eu digo para vocês que o propósito de Deus é salvação. Deus quer que o homem venha, está escrito isso, ao conhecimento da verdade, e todos, Deus deseja que todos sejam salvos. Vão ser todos salvos porque Deus deseja? Não, porque entra o livre arbítrio de você querer ou não querer aceitar a verdade, o convite do Senhor Jesus, obedecer o que Ele ensina. Você tem o livre arbítrio, sim, de escolher. Eu quero. Eu vou obedecer o que está na Escritura. Se eu era ímpio, então eu roubava, eu enganava, eu vivia em coisas erradas, agora você vai mudar. A Bíblia diz que aquele que roubava agora não rouba mais, agora trabalha e agora vai ajudar seu próximo, seu irmão. Mandamento, mudança de vida. E aí você consegue, diante do Senhor, apresentar o que você diz ser agora filho, e filho na obediência da mensagem. E o propósito de Deus, quando Ele chama você, é para salvação, não é para te enriquecer. O falso profeta, o mercenário, prega totalmente o oposto que Jesus prega. Eu vou pregar uma verdade para você que Jesus pregou e está escrito. Jesus, quando ele chega à primeira pregação dele, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é isso que ele prega? Vai lá ver a primeira pregação de Jesus e prossegue. Jesus, quando ele começa a pregar e ensinar o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus chegou numa mensagem dele e dizia assim: olha, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus está dizendo isso. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo, ele diz, é leve, mas tem um certo peso. É leve, não é pesadão, mas tem um certo peso. Jesus também disse: toma a tua cruz. Se vocês querem me seguir, siga-me. Alguém quer me seguir? Tome a sua cruz. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Então, esse é o evangelho verdadeiro. Jesus ainda alerta mais ainda aos seus filhos, aqueles que querem seguir. Olha, vocês querem me seguir? Eu sempre falo isso porque é necessário, tá? Se torna repetitivo, sim, porque é necessário. Porque muitas vezes se prega um evangelho triunfalista e a pessoa vai passar pela prova, não aguenta e desvia. Mas Jesus disse: vós seria odiado e perseguido. Olha a pregação. Ao contrário dos falsos mestres, dos falsos pastores, o que Jesus ensinou? O verdadeiro pastor. Enquanto que os pastores pregam bênçãos e vitórias e curas e maravilhas e tudo isso é verdade, mas não é o principal. O principal eles não pregam: arrependa dos seus pecados. Tome a sua cruz. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados por causa do evangelho, porque vocês vão ser santos e separados. Eles não pregam isso. Alguns, de vez em quando você vê alguns falar sobre isso. Pregam isso que eu estou falando? O verdadeiro evangelho é: arrependei-vos, deixe do pecado, porque é chegado o reino dos céus. Toma a tua cruz, é cruz, e segue-me. É para você renunciar a si mesmo. Renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. E vocês vão me seguir. E vocês vão ser odiados e perseguidos por causa do meu nome. É o que Jesus disse. Então, no propósito de tudo isso, Deus tem as bênçãos para você. Você sabe que nós temos a digital. Sabe a digital? São bilhões e bilhões de pessoas que já vieram a existir. Hoje nós, na atualidade, dizem que tem vivos mais de 8 bilhões sobre os 4 cantos da Terra. E esses 8 bilhões daqui agora, e todos os outros bilhões que morreram,
Cada um tem um digital, é diferente. Não é igual. Assim também é o propósito de Deus na vida de cada um que nasceu, que já partiu, que nasceram, que estão vivos, e daqueles que vão nascer até o dia do fim. E qual que é o propósito desses? O propósito que Deus tem na vida de cada um é salvação eterna, que herdem o reino eterno. Por isso que Jesus ensina: buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Então, dentro do propósito de Deus é salvação. Se você fazer tudo isso, as demais coisas vos será acrescentada. E eu posso falar isso para você porque eu praticamente nasci dentro do berço evangélico. Minha mãe levava nós quando nós éramos crianças. Eu ia lá estudar lá na escolinha das crianças, ouvia a história de Davi, aquela coisa toda que você sabe. Tinha a escolinha no fundo da igreja e tinha a igreja na frente. E eu segui ali indo com a minha mãe nos levava. Aos 16 anos eu me converti, que é meio de uma pregação, Apocalipse, meu temor e o amor. E assim, eu fui aos 16 anos, eu fui lá na igreja, meio-dia, e falei: eu quero me batizar, eu quero ir para o céu, eu conheço já, eu sei, eu tenho necessidade, aos 16 anos. Eu fui naquela igreja, Assembleia de Deus, estavam trabalhando lá e ele falou: não, mas agora é só de noite o culto. Aí de noite você fica conosco. Eles falaram para mim. E eu fiquei aquela parte da tarde, então eu almocei com eles lá e esperei até 7 horas, isso era meio-dia. Almocei com eles conversando e tal e coisa. E chegou a noite, deu 7 horas, então começou o culto, e daí houve todo aquele processo, o louvor, a introdução, e daí houve o apelo. Eu com 16 anos, um menino que sempre ia para a igreja, fui lá fazer confissão de fé lá na frente, eu me ajoelhei e falei: eu quero aceitar Jesus, pois eu conheço a palavra. Eu conheço a mensagem e eu preciso, sinto que Deus estava me impulsionando, o Espírito Santo colocando no meu coração aquele ardor que eu tinha necessidade. Porque eu já o conhecia, mas eu não tinha feito a confissão de fé, como eu falei no princípio dessa fala. Então eu confessei. E ali agora eu estou sendo escrito lá no livro nos céus, que eu estou aceitando Jesus. E eu falei: eu quero me batizar, e depois tem um processo, o ensino, o que deveria ser feito, e eu fui batizado. Então, nesse tempo, no propósito de Deus, estou cumprindo aquilo que Ele mandou. Aceitar Jesus, confessar, ou se batizar. E assim foi. Morava na fazenda, de favor, na casa da grande usina do grupo Cosan, hoje Shell. E ali eu me batizei aos 16 para 17, então vim embora para Curitiba, capital, onde eu vim com a mão na frente e outra atrás, não tinha nada, nunca tive nada, sempre desabonado, até mesmo no passado abandonado pelos meus pais, ou pelo meu pai no caso, eu só fiquei com a minha mãe e eu mais vários irmãos. Passamos fome, passamos frio, passamos tudo que você imagina de ruim. Eu passei, meus irmãos passaram quando na sua tempo de criança. Sofremos. Dormíamos numa cama que só tinha tábua. Se cobríamos com roupas velhas, se abraçávamos para não morrer de frio. Vida miserável. Sofrimento, meus irmãos. E o propósito de Deus estava ali, naquele tempo, mas não era o tempo, talvez chegou o tempo, e o tempo de eu reconhecer e reconheci, e sair da casa dos meus pais, lá no estado de São Paulo, Piracicaba, onde a gente morava na fazenda, colhia cana, plantava cana, cheguei a fazer todos os estágios do plantio de cana, do plantio até trabalhar de motorista eu fui. Carpi cana, cortei cana, lavei caminhão e trabalhei com caminhão. E nesse estágio, irmãos, eu vim embora para Curitiba. E nem muitas coisas aconteceram, eu ficaria horas e horas contando o testemunho. Então, dentro desse contexto, eu vou abreviando aqui a história. Propósito, vim para Curitiba com a mão na frente e outra atrás. E eu sempre entendi que as bênçãos do Senhor não podem ser tiradas daqueles
que Deus o tem, ou daquilo que Deus escolheu. Deus escolheu Davi para ser segundo o seu coração e deu tudo aquilo que era necessário para ele. Deus escolheu Salomão e deu tudo aquilo que era necessário e 10 vezes mais do que o pai dele. Ele se multiplicou as riquezas. Mas essas bênçãos que foram para Salomão, foram para Salomão. As bênçãos que foram para Davi, foi para Davi. As bênçãos que foi para José do Egito, o governador, foi para José do Egito. Ali é um exemplo do que Deus pode fazer na tua vida e na minha vida, mas no propósito que Deus tem para você. O mesmo propósito que era para Davi, de ser rei, não é para você. O mesmo propósito que era para José ser governador, não é para você. O mesmo propósito que era para ser o homem mais sábio do mundo, que era Salomão, não é para você. Porque a tua digital é diferente. Você é um filho, você é um escolhido, você é um chamado, digamos assim. Ou você é um chamado e foi escolhido, agora você tem que compreender o trabalho de Deus. E o que a Escritura diz então no propósito de Deus? O que os apóstolos dizem? Olha, o apóstolo diz bem assim: se você tiver o que comer, o que vos vestir, estejais contente. O que Jesus diz? Não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. É totalmente oposto dos mercenários, dos falsos profetas. E qual que é o propósito? O propósito de Deus é salvação. Aí as bênçãos, ela vem a reboque. Aquilo que é para ser para você, ninguém vai tirar. E eu digo isso de bom testemunho, porque eu vivo isso, vivi isso e vivo isso. Eu nunca busquei riqueza. Sou contra a pidança de dinheiro dentro da igreja. Eu sou daquele que concordo com o dízimo, concordo com a oferta, mas desde que venha do coração. Que cada um contribua não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então tem que dar com alegria, não tem que forçar ninguém a nada. Não tem que chamar ninguém de ladrão e usar o Velho Testamento. Então essa é a realidade. Eu vivi isso. Contra esses mercenários que chamam as pessoas de ladrão quando não dá o dízimo. Isso não é salvação, não paga indulgência. Irmãos, eu vivi isso e vivo isso. Eu sempre ficar chateado e fico chateado se eu ouvir algum pastor falando que quem não dá o dízimo é ladrão. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, então não adianta você dar por obrigação. E quem faz o coração do homem é Deus, não é o homem que faz de si mesmo. O homem é mau por si e por natureza, não tem como. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você, se for cristão, um homem de Deus, salvo, filho do Senhor Jesus, filho de Deus, você vai ofertar, você vai ajudar. É assim que eu sempre fui ensinado pelo Espírito Santo de Deus, não por homens. Pelos homens só foi distorcido. Já dei dízimo? Claro que dei. For necessário, dou, mas eu dou pela fé, não dou por obrigação. Aí eu tenho que dar, senão não vou ser abençoado. Eu tenho que dar, senão vou para o inferno. Não é assim que funciona. A oferta é a mesma coisa. Muitas das vezes, irmãos, pode até que me criticar se quiser. Muitas das vezes eu não levei meu dízimo para a igreja, não. Eu via que a igreja não estava ajudando o meu semelhante ali, eu pegava o meu dízimo e ia dar lá para o irmão. Eu ia lá fazer uma compra, eu ia lá fazia... pagavam água, a luz, pegava do meu dízimo. Ah, o pastor não faz. Ah, o problema é meu, eu estou vendo. A Bíblia diz, Tiago diz, que adianta eu ir na casa do meu irmão? Que adianta eu visitar meu irmão? E eu ver a necessidade que está passando, eu só orar, ó Deus, faz isso, ó Deus, faz aquilo. Que aproveitar nessa oração. O apóstolo Tiago disse isso. Que graça nisso, de você ver seu irmão com necessidade e você não fazer nada. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. E muitas vezes as minhas ofertas, os meus dízimos, eu peguei e falei, ó, tá da meu suor, tô vendo que o meu irmão tá, eu vou lá levar para ele. E eu fazia isso, eu ia lá, fazia compra, pagava água, luz, muitas vezes fiz isso. E eu não estou falando isso para me gloriar, porque é a glória do Senhor. Eu até falo que tudo que está aqui na terra achamos que temos alguma coisa, temos nada. Os banqueiros acham que tem. Os banqueiros acham que tem banco, que tem milhões, que tem lojas, donos de lojas, Bill Gates, enfim, os Rockefeller acham que são donos de... São nada. Eles acham que são donos, mas não são. Dono é o Senhor Deus. O Senhor diz, toda é minha glória, a terra é toda minha, todo ouro, toda prata é do Senhor, irmãos. Então os propósitos de Deus na vida do homem
não é dinheiro, não é comida, não é bebida, entendeu? Agora, essas coisas que o Senhor tem, as bênçãos, elas vêm a reboque, buscar o reino dos céus. Se você buscar o reino dos céus, obedecer tudo que eu falei aqui, aceitar Jesus, se converter, deixar do pecado, se batizar, viver como cristão verdadeiro e as leis e os mandamentos, buscai o reino dos céus. Se buscou tudo isso, as demais coisas vão ser acrescentadas. E o que será acrescentado? Aquilo que Deus tem para você. O exemplo que eles usam pregando, distorcendo a mensagem, que você pode ser como José, que você pode ser como Davi, que você pode ser o Salomão, isso é tudo mentira. O teu chamado é teu chamado. Chamado de Davi foi chamado de Davi, chamado de José foi chamado de José, chamado de Salomão foi chamado de Salomão. E um exemplo bem claro também que o chamado de José, né, é maravilhoso. Os sonhos de José não era sonho que ele tinha dele mesmo. Eu estou sonhando, então vai acontecer isso. Não. Eram os sonhos que Deus projetava na vida de José. Todo mundo quer ser igual a José. Do menino que era perseguido, odiado, que foi vendido pelos irmãos, não é? É assim que fala. Ele foi odiado, foi perseguido e tudo mais. Então todo mundo quer ser. Agora ele vai lá, ele é perseguido e agora de repente ele já vira governador, né? Agora, você quer passar o que ele passou? Quase mais de dezenas de anos, ou 2 dezenas de anos preso, perseguido, virou escravo. Alguém quer passar o que ele passou? Eis a questão, né, irmão? Eis a questão. Então, todo mundo quer só o final da bênção. Eu quero ser igual a Davi, eu quero ser igual a Salomão, eu vou ser igual a Salomão, eu vou ser igual a Davi, eu vou ser igual a José, mas não quer passar o que eles passaram. A palavra diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Está lá em Provérbio. O crisol é para a prata. O crisol é para a prata. O forno que enche é para o ouro. Mas o coração do homem é provado pelas coisas que recebe do Senhor. O Senhor vai nos provar. Por isso que o apóstolo Pedro diz: não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha que vos acontecesse. Então nós somos provados, você é aprovado diante das bênçãos do Senhor. No propósito, está buscando o reino dos céus, está fazendo a vontade de Deus. Como eu disse, Jesus vai te provar, você vai ser perseguido, você vai ser odiado. Mas o Senhor Jesus disse: tenha bom ânimo, eu venci. Então, em outras palavras, ele disse: tenha bom ânimo, eu venci. Se ele está em você, você nele, então você também vai ser um vencedor. Nunca vai deixar de existir a guerra espiritual e a guerra material. Ela sempre vai estar diante de nossos olhos, fisicamente e espiritualmente. Mas também está escrito na palavra de Deus: e outra vez verei a diferença do que serve e do que não serve. O que serve a Deus sempre vai ter vitórias nas lutas, nas guerras, e vai alcançar a eternidade, vai ser salvo. O ímpio vai ter vitória, vai ter derrota, vai ter mais derrota do que vitória e vai morrer, vai para o inferno. E outra vez verá a diferença do que serve a Deus e do que não serve ao Senhor. Então as bênçãos no propósito de Deus, se você busca o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas, ela vem a reboque para você. Os teus projetos que você tem, que você almeja, segundo a vontade de Deus, vai ser concretizado, como foi na minha vida. Eu desejei um dia ter minha casa, porque eu morava na fazenda e eu pensava: o dia que nascer na fazenda eu vou morar na rua, porque não tenho casa, não tenho condições, não tenho dinheiro nem emprego, e daí? Hoje eu estou com 53 anos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o Senhor me abençoou. Hoje eu tenho 5 casas. Busquei isso? Não, eu trabalhei muito e falava: Senhor, segundo a sua vontade, me abençoa. Projetava, ia trabalhando, ia fazendo, construindo meu rosto, construir. Comprei 2 terrenos e hoje eu tenho 5 casas, o qual vivo, não dependendo do governo, de aposentadoria, mas eu vivo dos aluguéis. Muito tempo atrás eu almejei e desejei também no meu coração, eu queria ter uma chacrinha para sair do sistema, se afastar do sistema político dentro da cidade grande.
Eu orei um dia, eu falei, Senhor me der, eu te agradeço, eu queria ter um pedaço de terra, porque eu tenho 2 terrenos, 5 casas, eu não tenho um pedaço de terra para plantar, eu queria plantar, né? Plantar um milho, plantar uma abóbora, plantar uma verdura, eu não tenho, Senhor. Se o Senhor me der, eu sonhava. O ano passado, faz um ano e meio para 2 agora, eu comprei lá, o Senhor abriu a porta, eu consegui comprar num lugar que só tem irmãos lá, um monte de só crente. Só pessoas que têm o credo, a maioria credo no Senhor Jesus, a maioria que está lá. Principalmente na chacrinha onde eu comprei. Comprei uma chacrinha, sem dinheiro, dei meu carro e fui fazendo, fui orando, fui investindo e Deus foi abrindo porta. Benção, eu só falo para você que é benção porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Deus abriu as portas. E tudo isso que está aí, é 5 casas, 2 terrenos e mais a chacrinha, não é meu. Todos esses imóveis não é meu. Eu estou só cuidando, é do Senhor. Se eu morrer hoje, agora ou amanhã, eu não vou levar nada. Nem terreno, nem as 5 casas e nem a chacrinha que está lá. Ao contrário, eu até contribuí em construir as casas, em fazer outra casa na chácara, em estar fazendo um galinheirinho lá, criando um chiqueirinho para criar um porquinho, até aquela coisa toda. E eu ainda estou entesourando a terra para o dia do grande fogo que virá do Senhor. Está escrito que o homem tesoura a terra para o dia do grande fogo. A terra entesourada para o dia do juízo do Senhor. Então, irmãos, viva como se não vivesse nesse mundo. Compre como se não comprasse. Possua como se não possuísse. Casem como se não casasse. Está escrito isso, tá? Então Deus tem abençoado a minha vida. Deus tem abençoado a minha vida financeira. Digamos assim, eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, mas não tenho falta de nada. Me alimento bem. Roupas me confortam bem que o Senhor me dá. Muitas das coisas são ganhadas que do nada, assim, eu não sei, Deus faz coisas e eu ganho muitas coisas que o Senhor manda para mim. A palavra diz que Deus toca no coração dos ímpios, Deus toca no coração dos poderosos e abençoa o seu povo, e é verdade. Quando Israel saiu do Egito, era escravo, eles saíram lá ricos porque Deus colocou no coração dos egípcios. Eles deram ouro, prata, gado, deram servos e servas, deram um monte de coisa para eles, os israelitas. Eles saíram lá com muito ouro, muita prata, quando saíram da escravidão. Então Deus faz isso, Deus usa os ímpios, Deus usa aqueles poderosos, porque aquelas coisas na verdade não são deles, são do Senhor. Então, meu querido, moral da história é nesse sentido de os propósitos que Deus tem na sua vida, a salvação eterna. As bênçãos, ela vem a reboque, na vontade do Senhor. Se você tem desejo de ter uma casinha, um terreno, se você tem desejo de qualquer coisa que você tenha, desde que seja legítimo diante do Senhor, ore ao Senhor. Fale, Pai, eu quero isso. Nada é impossível para o Senhor. Mas, Pai, que seja a sua vontade para mim, não a minha. Talvez você viva o resto da vida pagando um aluguel, mas Deus te dá condição de você ser abençoado, tendo um salário bom, numa empresa boa. E você vai viver aquela vida toda ali. Talvez Deus queira te dar e dê. Talvez Deus não queira te dar. Nós temos que entender que nós não podemos contender com o nosso Criador. Também está escrito, porque que, como diz algumas religiões, né? Isto ou aquilo. Já prossigo, irmão, na segunda parte, que a memória aqui já encheu. Já prossigo na segunda parte. Prosseguindo aqui, irmãos, na segunda parte aqui do vídeo, os propósitos de Deus, eu falando sobre o ter e não ter, e muitas das vezes nós discutimos, nós queremos ser agressivos com Deus, e muitos o são, até mesmo mercenários e falsos profetas ensina isso, como a Igreja Universal do Reino da Terra, Universal do Reino do Dinheiro, e já chegaram a pregar doutrinas que você tem que se revoltar contra Deus, ou se me dá, ou você me mata. É a doutrina da Universal, do Reino da Terra.
Já ensinaram. Se revoltar contra Deus. Tem um pregador desse que ensina num vídeo antigo que foi tirado, muitos canais perderam, que ele diz que ele se revoltou tanto que expulsava o demônio e não sei o que nem no nome de Jesus saiu o demônio. Mas que agora ele revoltou no nome do próprio nome dele, então ele vai lá e diz: demônio, sai, eu estou revoltado. E o demônio saiu. Doutrinas herégicas, doutrinas com heresias de doutrinas, eles ensinam se revoltar contra Deus. Aí eles caem naquela palavra que: ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco. Ai daquele que contende. Como pode o vaso dizer ao seu oleiro: me faz assim, me faz assado, quero assim, quero assado? Como pode? Está escrito isso. Está na palavra. Vocês deram, deixo para vocês o versículo aí. Aquele que contende com o seu Criador não passa de um caco, de um vaso de barro. E é o que nós somos, queridos e amados irmãos. É o que nós somos, barro. Então, meus amados, o propósito de Deus na sua vida é salvação. As bênçãos ela vai vir a reboque segundo a vontade de Deus. Você tem que pedir? Peça. Não é errado pedir. Agora você tem que entender, se Deus quiser dar, Ele vai dar, senão não. A palavra diz que nós devemos pedir. Mas Ele nos dará, está escrito, segundo a sua vontade. Não é a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle. Ele vai nos dar isto ou aquilo. Fazer isto ou aquilo. Eu vou determinar. Não existe esse negócio. Você não é Deus. Tiago também fala assim, que muitos falam assim: eu vou viajar, vou lá para tal cidade e vou me enriquecer. Está escrito isso também, tá? Vou lá viajar para tal lugar. Não é assim que fala: vou lá para os Estados Unidos e vou voltar rico. Tiago fala assim: você deve falar assim: irei, segundo a vontade do Senhor. Irei, farei isto ou aquilo, segundo a vontade do Senhor. Vou ganhar dinheiro ou não? Vou ir ou não? Mas eu vou segundo a vontade do Senhor. Se Ele quiser que eu vá, eu irei. Se do contrário, não irei. Então, irmão, Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus da bênção. Ele pode abençoar. Ele pode preparar uma mesa no deserto, onde não tem nada. Pode preparar Deus uma mesa no deserto? Está escrito lá no Salmo. Sim, Deus pode preparar. E preparou espiritualmente uma mesa no deserto, o qual nós estávamos todos destituídos, condenados ao inferno. Ele preparou a mesa, o banquete do Senhor Jesus, a santa ceia do Senhor Jesus, nos deu vida eterna se nós confessarmos e deixarmos do nosso pecado. E juntamente dentro desse propósito, as bênçãos materiais também nos seguem. Aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Aquilo que o Senhor tem de fazer na sua vida, Ele vai fazer. Só que, como eu disse, cada digital é um propósito. Deus não muda. O que Deus tem para você, Deus vai fazer. Só que precisa do teu passo para que Deus comece a atuar naquilo que Ele tem para você. Primeiro, sem exceção, universalmente dizendo, Deus tem para todos a chamada para a salvação. Deus tem para todos, sem exceções, para todos. Só que a palavra diz que Deus tem muitos chamados. Aí tem a questão da aprovação. Muitos chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos são chamados, eles são chamados, chegam a ir para a igreja, namoram com a igreja, que é Cristo no caso, ou com os irmãos. Eles namoram, eles vão para a igreja, eles cantam, eles vão lá frequentemente, mas eles não são escolhidos porque eles não confessam ou aceitar Jesus, eles não se batizam, eles não tomam as santas ceias, eles vivem um mundo daquilo que está escrito no Apocalipse. Eles são mornos, não é quente, não é frio, é morno. Então Jesus vai vomitar. São esses daí que estão lá dentro daquele que se diz ser cristão e não são. Então você não pode ser assim, você tem que aceitar, né? E assim receber do Senhor a salvação.
Irmãos, é assim que vive a igreja hoje. Uma igreja que não está mais voltada a Cristo, às doutrinas, aos ensinos. Nós vivemos o tempo do fim. O tempo que as pessoas não acreditam mais na volta de Jesus, no fim do mundo. Hoje é pregado o quê? Hoje é pregado, só fala-se o quê? Hoje o que a narrativa desse mundo é só ciência. Ciência, robô, inteligência artificial e política. Já notou? Só é ensinado a ciência, isso, a ciência, aquilo, e daí vem o segundo plano, política. O segundo plano é política. O Collins coloca o nome de, sobre essa política sobre o mundo, a tal da democracia. Essas duas entidades, esses dois ideologias, elas viraram um Deus. A ciência virou um Deus, não pode ser confrontada. E a democracia também não pode ser confrontada, ela virou Deus. Elas banem toda a lei de Deus. A ciência bane, tira toda a palavra de Deus. A política bane, tira toda a palavra de Deus. Bom, se nós vemos isto, sabemos que tudo isso está acontecendo para o cumprimento da Escritura. E como eu disse, o propósito de Deus é para a salvação, não é para te enriquecer, não é para você granjear e amontar tesouro aqui na terra. Dentro do conforto dessa palavra, eu digo para você, como testemunho na minha vida, que tudo que eu recebi do Senhor, eu estou só cuidando, não é meu. As casas, os terrenos, a chácara, o carro, não é meu. Sabe aqueles bilhões que tem os Rockefeller, dos Illuminati, os banqueiros? Sabe os milhões que tem os ricos, bilhões? Não é deles, é do Senhor. E sabe o que o Senhor vai fazer com eles, com essa riqueza? E sabe o que o Senhor vai fazer com a riqueza? Vai queimar. Isso aqui é matéria. Tudo está reservado para o dia do grande fogo. Mas a palavra diz, bem-aventurado aqueles que guardaram a palavra. Bem-aventurado aqueles que têm a esperança no Senhor Jesus. Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer bem alegre. Então alcançarão gozo, refrigério e salvação no reino de Deus. Então, meu querido e amado irmão, o propósito do Senhor na sua vida é salvação eterna. E as bênçãos que você está buscando, elas virão a reboque, como veio para mim, se você crer e obedecer, suportar as provações. Eu suportei, não por mim mesmo, mas pela graça de Deus Pai e pelo Espírito Santo. Fui provado no fogo, fui até o inferno. E o Senhor restaurou a minha vida. Tive altos e tive baixos. Hoje eu estou na reta final, descendo a escada para a eternidade. Pois já estou com mais de 1000 séculos, com 53 anos. E entendo que nada trouxe quando nasci. E nada vou levar quando voltar. Por isso, em tudo dou graças ao Senhor. Do que tive e do que tenho. Ou se não tivesse nada, pouco me importa, pois nada vou levar. Até falam muitas vezes, as pessoas eles falam que eu sou, como se diz, ingrato, quando eu falo, eu queria estar com o Senhor. Ah, você não agradece pela vida? Lógico que eu agradeço. Tanto que eu agradeço, tanto que eu vivi e conheço, que eu quero estar com o Senhor. Que eu quero ir embora deste mundo. Que eu quero estar na Nova Jerusalém. Aonde diz que lá no reino dos céus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você acha que eu não quero? Você for algum bobo, né? Eu até falo assim na minha pregação, nos meus ensinos, muitas das vezes, que tem coisas que até mesmo no castigo de Deus, ou na repressão de Deus, nós achamos que é ruim, e não é. Até nisso nós devemos entender o que o Senhor fala, o que o Senhor faz. Sabe por quê? Você lembra aquela passagem, eu estou lembrando agora, eu quero passar para vocês. Você lembra que Deus colocou Moisés. Moisés vai levar o povo do Egito, né, lá para Nova Canaã, para a cidade. E Moisés acaba pecando lá nas águas de Meribá.
O Senhor fala que é para ele ordenar, ele vai lá e bate na rocha, lá bate. Pode Deus fazer? Lógico que Deus podia, mas ele ficou irado, ele ficou bravo, porque o povo era muito rebelde. E ele pecou ali, ele ficou nervoso. Ireis, mas não pequei, ele irou e pecou, porque ele ficou, né? Aí a Bíblia diz que Deus aí pegou, o Senhor viu que ele tinha pecado errado, falou: ó, você se rebelou ali na pedra, nas águas de Meribá, então você não vai entrar lá na Nova Canaã. Sobe no monte e você vai ver todas as campinas, você vai ver toda a terra de Canaã, onde mana leite e mel e maná. Vai lá para carregar um cacho de uva, tinha que pegar 2 homens para carregar um cacho de uva. Tinha que pôr na estaca, usar aqui, ó, pau, né? Imagina um cacho de uva desse tamanho, 1 metro, 2 metros, sei lá. O cacho de uva era enorme, tinha que pôr na vara e 2 homens carregavam o cacho de uva. Então, você falou: ó, você vai ver a terra prometida, a Nova Canaã, mas você não vai entrar porque você errou comigo lá nas águas de Meribá. E o que acontece? O Senhor fala assim para ele, e ele doido para querer entrar na terra e ver as terras, né, de Canaã, imagina. Agora Deus dá um castigo para ele, fala: você não vai entrar, beleza? Você não vai entrar, porque você fez o povo blasfemar lá contra mim, tá bom? O que acontece? Aí Deus fala: vou dar um castigo para você. Você vai subir e você vai morrer lá no monte. Você não vai entrar na terra. E sabe o que acontece? Deus recolhe ele e leva para onde? Não entra na terra carnal, mas entra na terra espiritual. Entra na Nova Jerusalém. Entra no reino dos céus. Você viu que parece ser não legal, parece não ser uma bênção aquilo que está acontecendo. Não, você não vai entrar, você fez isso, agora eu vou te recolher. Então a sentença do homem correto, do homem de Deus que reconhece seus pecados, com certeza Moisés reconheceu que tinha errado, eu vou te recolher. Ah, você não vai entrar? Não, tá bom, Senhor, então tudo bem, eu vou entrar. E agora? Então você vai vir comigo agora. Levou para o céu. Levou para o céu. Imagine que maravilha. Às vezes Deus não te dá uma coisa que você acha que é boa, mas te dá uma melhor. É assim que funciona com Deus. Aí você vê lá na frente, passaram, digamos lá, não sei quantos anos, 100, 200, 300, 500, 600, 700, 1000 anos. Sabe quem que aparece lá na transfiguração? Moisés, Elias, aleluia. A transfiguração deles lá no Monte das Oliveiras, lá no monte, aparece lá na transfiguração os profetas falando com Jesus. Oh Deus, Deus é maravilhoso. E está salvo. Moisés está salvo, está lá na eternidade melhor que nós. Aparentemente ele achava que era ruim aquela retirada. Não vou poder entrar na cidade, que eu baterei tanto, trouxe o povo até aqui. E o Senhor me condenou a não entrar. Parece triste, não, mas Deus tinha algo melhor ainda. Não deu aquilo que ele queria, mas deu algo melhor. Isso me emociona. Às vezes Deus não te dá uma coisa, irmão, porque tem algo melhor para você. Talvez não te dê nessa vida, mas tem algo melhor para você na eternidade. Amém? Paz e graça. A paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. O que Deus tem para você, o que Deus tem para os salvos, para os seus filhos, é muito maior do que tudo isto. Coisa que nunca homem pensou, nem almejou, nem subiu ao seu coração, é algo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Paz e graça. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo. Se assim Deus quiser. Amém?